Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, por favor, Isaías capítulo 46, versículo 10. Eu quero ler Isaías 46, 10 e 11. E eu quero ler um texto também que está em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. E eu quero meditar com você nessa noite sobre quando não discernimos o tempo. Você pode repetir comigo? Diga assim: quando não discernimos o tempo. O que será que acontece quando a gente não discerne o tempo? O que será que acontece? Hoje eu quero meditar com você sobre isso. E você vai entender que você é muito importante nesse processo do tempo de Deus. Amém? Isaías 46, 10 e 11 diz assim: é o Senhor falando através do profeta: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Do Oriente chamo a ave de rapina, e de um país distante o homem do meu conselho. O que eu disse, eu o cumprirei. Formei o plano e o executarei. Amém? Agora Eclesiastes 8:5. A palavra do Senhor diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Diga: o sábio discernirá o tempo e o modo. Amém? Quando não discernimos o tempo. Esse Isaías, quando profetizou aqui, Deus falou através da sua boca, ele fala do propósito de Deus. E Deus fala aqui que esse propósito vai subsistir a tudo e a todos, mas a vontade do Senhor será feita. Amém? Deus tem uma vontade sobre a nossa nação, Deus tem uma vontade, um propósito sobre o nosso estado, Deus tem uma vontade, um propósito sobre a nossa cidade. E o que esse texto está dizendo aqui é que a vontade do Senhor vai ser feita. Doa quem doer, vai ser feito. Amém, amados? E Eclesiastes, aqui Salomão escreveu, na sua sabedoria, ele diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Então, durante o tempo que Deus estabeleceu para o seu propósito, quem guardar o mandamento, a palavra do Senhor, quem obedecer a palavra do Senhor, quem submeter ao poder da palavra do Senhor, não experimentará nenhum mal. Diga: nenhum mal. Nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O coração do sábio vai discernir quando e vai discernir o que ele pode fazer, o que ele tem que fazer. É exatamente isso que Salomão está falando através desse versículo. Amém, amados? Aleluia. O Senhor, ele nos garante que o governo do seu reino, que foi usurpado por Adão, será restaurado, assim como o homem caído também será. Como o reino do Senhor foi usurpado pelo inimigo de nossas almas, de Adão. Adão vacilou, o inimigo tomou conta, tomou o governo, tomou tudo para ele. A palavra de Deus nos garante, irmãos, que o Senhor ele vai restaurar tanto o governo quanto o homem caído. Amém? Então é necessário, irmãos, nós entendermos o propósito eterno de Deus. E esse propósito, ele se cumpre de etapa em etapa. Diga: etapa em etapa. Não é de etapa a etapa, de etapa em etapa. Amém? Amém, amados?
E Deus deseja usar como ferramentas nossa vida, minha vida e a sua vida. Diga: eu recebo. Por isso, irmãos, nós devemos nos dispor em servir a Deus com fidelidade. Todo o propósito de Deus e a vontade de Deus serão feitas. Deus tem uma vontade para a nossa cidade, sim ou não? Sim. Ele diz aqui na palavra que vai ser feita. Agora eu, como filho de Deus, como servo de Deus, eu sou instrumento de Deus no cumprimento de cada etapa do tempo do Senhor. Você entende isso? Amém. Então você é instrumento de Deus. Diga: eu recebo. Olha, irmãos, nós olhando as Escrituras, nós vemos, por exemplo, que Judas, ele foi substituído. Existe uma lei na Bíblia, a lei da substituição. E Judas, ele foi substituído porque não se dispôs a servir com fidelidade. Por isso ele foi substituído. Em nome de Jesus, não é que vocês serão substituídos, porque você e eu, nós vamos servir com fidelidade nessa geração. Então ele foi substituído porque ele não serviu com fidelidade. Você sabe em que ano do seu reinado Saul foi rejeitado por Deus? Saul foi rejeitado por Deus, você sabe disso, amém? Amém. Você sabe em que ano do seu reinado Saul foi rejeitado por Deus? O segundo ano. Só que a Bíblia diz que ele reinou 40 anos. Então presta atenção no que eu vou dizer. 38 anos Saul governou sem a graça de Deus, sem a bênção de Deus, sem o favor de Deus e sem a direção de Deus. Durante 38 anos Saul governou Israel na força do seu braço. Amém? Amém, queridos? 40 anos ele passou no governo. E no segundo ano ele foi rejeitado pelo Senhor. Mas eu creio que Deus está restaurando a sua igreja. Diga: eu sou a igreja. Para cumprir o seu propósito neste tempo. O propósito que Deus tem nesse tempo, nós estamos conectados em Deus, para sermos as ferramentas dele nessa terra, para sermos o corpo dele, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem é a igreja diz glória a Deus. Então nós devemos entender, irmãos, que este é o tempo oportuno para buscar a face de Deus, para buscarmos a graça de Deus na nossa vida, para sermos completamente restaurados na presença de Deus. Sabe por quê? Olha o que Deus fala em Isaías 46:11, que Deus fala através do profeta. Ele diz assim: do Oriente chamam a ave de rapina, e de um país distante o homem do meu conselho. E o que eu disse, eu cumprirei. Formei um plano e o executarei. Deus formou um plano. Deus tem um plano para esse tempo. E Deus está dizendo aqui: eu vou executar. Você é convocado para fazer parte desse processo, desse projeto, desse propósito, desse plano. Mas se você não fizer, não tem problema. Deus vai realizar. Amém, amados? Mas eu lhe aconselho, tanto a você como a mim, a nós nos conectarmos com este propósito de Deus. Amém, amados? Então, para isso, nós devemos analisar em nossas vidas quais os impedimentos que há, que estão impedindo de nós nos conectarmos ao propósito de Deus. Se há em nossas vidas algum impedimento, nós precisamos descobrir e consertar, para não corrermos o risco de sermos substituídos, como foi Judas e como foi Saul, e outros mais. E desses dois, para mostrar que existe uma lei na Bíblia que se chama lei da substituição. Se você não quer, Deus coloca quem quer. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus. Aleluia. Então,
há um tempo determinado para cumprir cada etapa do propósito de Deus. Eclesiastes 3:1, o Senhor fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. E há tempo para cada propósito debaixo do céu. Diga: há tempo. Foi o que Deus falou: há tempo. Então, irmãos, preste atenção que eu vou dizer. Quando nós discernimos o tempo, nós podemos ativá-lo para que esse propósito se cumpra na nossa vida. Eu vou lhe ensinar a ativar. Se não der tempo de terminar essa mensagem, domingo que vem eu continuo, mas você vai aprender isso. Amém? Diga: eu recebo. Aleluias. Então, quando não discernimos o tempo, nós perdemos a etapa do tempo que foi determinado, permitindo o que, irmão? Sofrimento, a angústia, permitindo que o caos se prolongue. Como consequência, deixamos que o domínio das trevas se estenda por um período maior do que foi determinado. Vou lhe mostrar isso através da palavra de Deus. Eu quero citar aqui 4 coisas, se der tempo, 4 pontos que eu anotei aqui. O que acontece quando não discernimos o tempo? O que acontece quando nós estamos fora do padrão de Deus, quando nós não estamos conectados com esse propósito de Deus, quando nós não discernimos o tempo do Senhor? O que acontece? Primeira coisa que acontece quando não discernimos o tempo é que o cativeiro se prolonga. O cativeiro se prolonga. Irmãos, desde o início, Deus formou um plano para o ser humano. Deus colocou Adão no jardim do Éden. Deus revelou a vontade dele para que ele crescesse e se multiplicasse. Ele crescesse e multiplicasse a mesma espécie. Ou seja, antes de conhecer o pecado, Deus determinou isso. Seria uma geração de justos. Mas o que foi que aconteceu? Adão vacilou, errou e o diabo entrou no meio. Quando há aquela briga entre Abel e Caim, quando Caim mata Abel, Caim, ele multiplica a terra, multiplica na terra a sua própria descendência. E a descendência de Caim era de injustos, homens maus, pessoas que não conheciam a Deus e não tinham o temor de Deus. Deus dá um outro filho a Adão, 7. E a partir de 7 começa a geração de justos. Agora olha o que acontece, que na Bíblia é chamado dos filhos de Deus, e os filhos de Caim é chamado filhos dos homens. Olha o que acontece, os filhos dos homens se engraçam das filhas de Deus. Aí houve júbilo desigual, aí houve pecado, aí Deus lança um juízo sobre a terra. Deus destrói todos os ímpios. Com o dilúvio, quem foi arrancado da terra, quem foi eliminado da terra, foram os ímpios. Amém, amados? Os ímpios foram eliminados da terra. Aí então o que acontece? Deus coloca a terra sob o governo do justo novamente, que é Noé e toda a sua família. Diga: sua família. E toda a sua família. E Noé começa agora uma geração de justos, mas aí depois há uma bagunça também na família de Noé, através de Cã. E isso começou a perpetuar. Aí Deus levanta Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Deus chama Abraão e Deus quer usar Abraão para conduzir o seu povo para habitar em Canaã, que era a terra de Deus. Amém, amados? E então o que aconteceu? O homem, ele sempre teve essa dificuldade de discernir o tempo, de discernir o plano, a direção de Deus para a sua vida e para a sua descendência.
Deus levanta Abraão. E quando Deus levanta Abraão, olha o que ele diz aqui no capítulo 12, no versículo 40, no capítulo 12, do versículo 2. Ele diz assim: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não ocultou aqui a Abraão o que aconteceria na descendência, na sua descendência, na vida daqueles que desobedecessem. Do que aconteceria com a desobediência. Agora olha Gênesis capítulo 15, versículo 3. Ouça. Então disse o Senhor a Abraão: com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quantos anos Deus falou? 400 anos. O povo ia desobedecer a Deus, e pela desobediência eles iam sofrer um cativeiro, ia ficar como escravo dos egípcios. Foi o que aconteceu, e Deus falou aqui 400 anos. Só, irmãos, que em Gênesis, deixa eu ver aqui, só um instante. Gênesis 15, 13. Deus fala assim: então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrino será a tua terra. Não é o que eu li, né? Gênesis 12, 40. Aqui. Deus fala assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Passados 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. O que aconteceu aqui? Deus falou que o povo ia estar no cativeiro quantos anos? 400 anos. Mas aqui na Bíblia está dizendo que eles passaram 430 anos. Por que eles passaram 430 anos? Se Deus falou para eles que eles iam passar 400, será que Deus errou? Não, Deus não errou, irmãos. É porque o tempo que Deus determina, existe uma interação entre ele e o homem. Quando o homem desobedece, esse tempo ele vai prolongar. Foi o que aconteceu aqui. Quando não se discerne o tempo, o propósito não se cumpre conforme o período determinado. Eles passaram 430 anos presos no Egito, como escravos, sendo açoitados, sendo humilhados, passaram em cativeiro. Quando não há quem discirna o tempo, irmãos, o cativeiro pode ser prolongado. A situação que se encontra de escravidão, de domínio do mundo. Quem domina o mundo? Jesus disse que o príncipe deste século é Satanás. Quem domina? Onde ele pegou esse governo? Lá no jardim do Éden. Ele que domina o mundo. E quando nós nos desconectamos com Deus, nós não discernimos o tempo. Foi o que aconteceu com toda essa geração que foi para o Egito. Começou a se envolver o Egito, algo que no início foi bênção, e se envolveram, e começaram a ser contaminados, começaram a ser dominados, começaram a esquecer dos costumes de Deus, começaram a ser envolvidos. Não discerniram o tempo. Por não discernirem o tempo, por não ter mais contato com Deus, passaram 30 anos a mais. Os irmãos estão entendendo isso? Você está entendendo que quando não há discernimento do tempo, o cativeiro se prolonga? E isso em qualquer situação. Em qualquer situação.
Olha, vou dar um exemplo prático. Preste atenção. Uma mulher grávida, está com 9 meses, a bolsa se estoura. Se ninguém dá importância, o que pode acontecer? A criança pode morrer. Por quê? Porque não foi discernido o tempo de tirar a criança. Você entende isso? Não houve quem discernisse. Da mesma forma, irmãos, esses 30 anos a mais que o povo de Israel passou aqui, eles não discerniram o tempo. Nós devemos entender que o tempo que Deus estabeleceu para levar os filhos de Deus, de toda espécie de prisão, Deus tem um tempo determinado para tudo que Ele faz na terra. Mas tudo que diz respeito a mim e a você, isso depende de como nós agimos diante dEle. Depende de como nós nos comportamos diante dEle. Aí a prisão do engano religioso continua, a limitação econômica, a injustiça política, as enfermidades, as prisões demoníacas, elas continuam, elas se prolongam. Por quê? Porque não há discernimento do tempo, não há relacionamento, não há ligação com Deus. Não há ligação com Deus. Amém, amados? E interessante, porque eles não passaram só 30 anos a mais. Mas quando eles saíram, depois dos 430 anos, uma viagem que tinha que demorar de 40, 60 dias, eles passam quanto tempo, irmãos? 40 anos. Então, ao todo, são 70 anos de atraso. Por quê? Porque não houve quem discernisse o tempo. Não houve quem discernisse. Observe que quando Moisés está diante de Deus, quando Deus o chama para ser o libertador do povo, Deus diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Porque clamaram 30 anos depois. O clamor tinha que ter acontecido até os 400 anos. Se eles tivessem clamado nos 400 anos, a libertação teria vivido no tempo que foi declarado. Então preste atenção. Você recebe uma palavra profética de alguém. Um profeta libera uma palavra sobre a tua vida e não se cumpre, você vai culpar o profeta. Cuidado, que o profeta não pode ter nada a ver com isso, mas sim a atitude sua diante do que você recebeu de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus, você tem que andar debaixo dessa palavra. Se você não anda debaixo dessa palavra, você vai desvirtuar, você vai desviar o caminho e o tempo não vai se cumprir mesmo. Então tenha discernimento espiritual. Amém, amados? Segunda coisa que acontece quando nós não discernimos o tempo. Quando nós não discernimos o tempo, não reconhecemos o enviado. Nós não reconhecemos o enviado. Olha só, irmãos, ninguém reconhecia Jesus como enviado. Por quê? Porque Israel estava preso às tradições religiosas. Porque Israel estava corrompido pelo governo romano. Lucas 19:47 diz assim: todos os dias ensinava no templo Jesus. Os principais sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos do povo, porém, procuravam matá-lo. Olha como é que está. Não reconheceram Jesus como Messias, como enviado. E porque Jesus foi rejeitado pelos judeus aqui, irmãos, ele se voltou para nós, para os povos gentios. Amém? E nós agora tomamos posse dessa promessa de Deus. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Nós somos herdeiros.
nós somos herdeiros legítimos de Deus. Nós alcançamos isso quando reconhecemos Jesus como Salvador. Nós somos herdeiros, somos descendentes de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Todas as promessas feitas a Abraão te pertencem e me pertencem. Amém. Amém, amados? Amém. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Quando nós não discernimos o tempo, nós podemos atrasar o cumprimento desse propósito. E começamos a dar voltas em torno de nós mesmos. Assim como o povo de Israel no Egito. Assim como o povo da época de Jesus. E alguns reconheciam pelos sinais, outros até sabiam que era filho de Deus, mas devido à opressão, devido à pressão política, devido às pressões religiosas, não reconheciam. Amém, amados? Amém. Terceira coisa que acontece quando não discernimos o tempo. Quando não discernimos o tempo, priorizamos o que é nosso e não o que é de Deus. Quando nós não discernimos o tempo, nós temos uma visão egoísta, centralizada no nosso eu. Priorizamos tudo que é nosso e Deus fica sempre para segundo lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa: se Deus não for o primeiro na sua vida, Ele não quer o segundo, Ele não quer você, Ele não quer nada. Nesse ponto, Deus é enfático. Ou Ele está em primeiro lugar, ou Ele não faz parte da sua vida. Ou Ele é o primeiro, ou Ele não é. Você entende isso? Da glória a Deus. Ageu 1:3, olha o que está escrito. Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta fica deserta. Isso aqui o povo estava no outro cativeiro, o cativeiro da Babilônia. E a coisa estava tão boa lá, alguns se deram tão bem, alguns exerciam até cargos no governo de Babilônia. Eles estavam tão bem que, bem financeiramente, estavam construindo casas excelentes. E o errado não é isso. A questão é que eles estavam priorizando o que era deles, não estavam nem aí para o que era de Deus. A minha casa está deserta, não estão mais congregando, não estão mais me adorando, não estão mais dando prosseguimento à construção do templo, não estão nem aí para as coisas sagradas. Não estão nem aí. Por quê? Porque a prioridade era o eu. Estavam centrados na sua própria vida. E preste atenção, quando nós estamos dessa forma, nós nem sabemos o que é tempo de Deus, nós nem sabemos o que é Deus. O importante é nós estarmos bem. O importante é nós termos o melhor. O importante é nós termos, e não é errado ter o melhor. Errado são as motivações. Errado é o não reconhecimento de que Deus é quem está te abençoando, é quem cuida das tuas causas. É Ele quem te abençoa, é Ele quem te prospera. Amém. Amém. Quando o homem perde a sensibilidade, irmãos, de discernir o tempo de Deus, acontece duas coisas. Primeiro, perde a visão de Deus. Isso aconteceu com Saul, isso aconteceu com Eli, isso aconteceu com vários sacerdotes, isso aconteceu com vários reis. Se você ler os livros de reis, uns prosperam porque obedecem ao Senhor, outros não prosperam porque não querem saber de Deus. É sempre essa narrativa. Reis que são abençoados e agradecidos, e reis que são fracassados. Os fracassados é porque não reconhecem Deus na direção da sua vida e da sua nação. Amém, amados? Segundo lugar, disse duas coisas que acontecem quando nós perdemos a sensibilidade de discernir o tempo de Deus. Primeiro, perde a visão. Isso aconteceu com Saul e os demais que eu falei. Segundo, passa a viver em função do seu interesse pessoal.
como esse povo aqui, o versículo mais livre, passa a viver conforme a sua vida. A sua vida é mais importante do que tudo. O eu está acima de tudo e de todos. Deus não tem muita importância e o próximo muito menos. Semana passada eu disse que tudo se convergia na cruz do Calvário. A cruz é horizontal e vertical. Vertical aponta para Deus, horizontal aponta para o próximo. Amém, irmãos? Quarta e última coisa que acontece quando não discernimos o tempo. Quando não discernimos o tempo, permitimos que Satanás continue governando. Assim como ele tomou o governo lá no Jardim do Éden, assim como ele vem corrompendo no decorrer do tempo, tomando a direção. Irmãos, quando nós não discernimos o tempo, quando nós menos esperando, ele está governando a nossa própria casa. Ele entra sorrateiramente e governa a nossa própria casa. Quando nós não discernimos o tempo, Romanos 5,17 diz assim: pois se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um, Jesus Cristo. Eu quero dizer que você faz parte disso aqui. Eu e você fazemos parte disso aqui, meu irmão. Olha, pela ofensa de um só, quando Adão pecou, quando Adão errou, a morte reinou. Mas nós, diga eu, nós, irmãos, mas nós, quando recebemos a abundância da graça, o que é a abundância da graça? É Jesus na cruz. Amém? Quando recebemos a abundância da graça e o dom da justiça, irmãos, se nós recebemos, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. Diga reinar em vida. Diga eu fui chamado para reinar em vida. Irmão, não é esperar o reino de Jesus. Quando ele vier, nós vamos reinar com ele também. Mas Pedro de São Paulo está dizendo, conforme a tua posição, conforme o teu discernimento espiritual, conforme a tua visão espiritual, conforme essa graça que você recebeu, essa abundante graça que você recebeu, conforme essa justiça de Deus que entrou na tua vida e que agora governa a tua vida, e você tem uma visão de justiça de Deus, quando você tem isso, você vai reinar em vida nesse tempo. Você discerne o tempo, e este é o tempo de reinar em vida. E quando você discerne isso, o diabo não entra na tua casa, o diabo não entra nos teus negócios, o diabo não entra nas tuas finanças, o diabo não entra na tua empresa, o diabo não entra na tua vida. Sabe por quê? Porque você sabe quem reina. Quem reina é você através de Cristo, porque Cristo vive em você. Aleluia! Louvado seja Deus. É Cristo que vive em você. E se você está em Cristo, meu irmão, você precisa ter esse discernimento. Discernir o tempo. Esse é o tempo de buscar a Deus. Esse é o tempo de andar com Deus. Esse é o tempo de aprender mais de Deus. Esse é o tempo de se alimentar dessa palavra poderosa. Porque os que perecem é que não conhecem a palavra. O próprio Deus disse através de Osés: meu povo perece, meu povo morre, meu povo se acaba, porque não conhece as Escrituras, porque não conhece a Deus. Mas nós precisamos ser essa geração, que conhecemos os nossos direitos, que conhecemos a palavra de Deus. Aí, irmãos, o diabo não vai ter lugar na nossa vida. Sabe por quê? Porque estamos preenchidos de Deus, estamos conectados com o propósito de Deus, estamos conectados com o mover de Deus. Sabemos, irmão, nós sabemos que somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós sabemos que estamos sendo conduzidos para níveis cada vez maiores em Deus, cada vez maiores em Deus. Nós sabemos que Deus está conosco. Amém? Amém, irmãos?
Então preste atenção, viva a sua vida com Deus. Coloque Deus em tudo mesmo. Coloque Deus em tudo. Para encerrar, eu quero mostrar para você aqui a cronologia bíblica, só para você se situar. Olha, a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Então preste atenção, de Adão a Abraão passaram-se 2000 anos, ou seja, 2 dias. Amém? De Abraão a Jesus passaram-se mais 2 dias, ou seja, 2000 anos. Amém? De Jesus aos nossos dias passaram-se mais 2 dias, 2000 anos. Então passaram-se 6.000 anos. Tomando esses dias de anos, são 6.000 anos. Sabendo que um dia é como se fosse 2.000 anos. Amém? Então presta atenção. Nós já entramos no 7º dia de Deus. E o 7º dia de Deus, irmãos, o 7 representa um número de cumprimento de propósito. Eu não tenho dúvida, não sei quando, mas eu creio que o Senhor voltará nesse 7º dia. Esse 7º dia são esses 2.000 anos que tem aí. Mas nós temos que viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Amém? Não sabemos quando, isso não nos é revelado. Mas pela ideia bíblica, dá-nos o entendimento de que não falta, pelas profecias não falta nada. Então, nós não sabemos quando. Então, irmãos, vamos nos ligar com o propósito de Deus. Vamos discernir o tempo. Deus ele mostra para a sua igreja. Deus ele dirige a sua igreja. Nós sabemos o que fazer quando nós estamos ligados com Deus. Amém? Houve aquele tsunami. Você lembra quando houve aquele tsunami que morreram milhares de pessoas? Você sabia que no meio daqueles milhares de pessoas tinha um grupo de cristãos, centenas de cristãos, que Deus tocou no coração dos líderes para levar o povo para orar num lugar muito alto. E foi exatamente quando veio aquele tsunami. Essa notícia você não ouve em jornal, tá? Os jornais eles não publicam esse tipo de coisa. E esse grupo de pessoas, eles foram livres do tsunami que veio. Irmãos, quem está conectado com Deus, discerne o tempo. E Deus traz livramentos como esse. Glória a Deus. Porque o tsunami matou milhares e milhares de pessoas. Mas um grupo de centenas de cristãos que estavam no lugar mais alto da cidade não sofreram dano algum. Vale a pena se conectar com Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena guardar os mandamentos do Senhor. Amém? Repetindo, só para a gente encerrar, você já pode se colocar em pé. O que Salomão falou em Eclesiastes 8:5, ele disse: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. Amém. Diga, nenhum mal chegará na minha tenda, na minha casa, na minha família. Irmãos, nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Deus nos dá o discernimento quando e nos dá o discernimento como fazer para se livrar de todo e qualquer mal. Amém? Você entende isso? Aleluia. Eu quero declarar que você vai ter a melhor semana da sua vida. Eu quero declarar que Deus vai te dar livramentos sobrenaturais, porque você vai discernir. Você, a partir de hoje, vai ser um cristão diferente, vai discernir, vai estar ligado com Deus. Vai discernir as ações do maligno contra a tua vida, vai discernir o tempo de ir, de vir, de avançar. Você vai discernir. Sabe por quê? Porque você é sábio. Você tem Deus na sua vida, você já é sábio. Sábio, nós somos os sábios e justos dessa terra, irmãos. Amém, queridos? Eu quero declarar isso na tua vida em nome de Jesus.